Bem-vindo à Teologia Sistemática. Meu nome é Leonardo Pereira, sou pastor e professor aqui na Lagoinha, em Orlando, na Flórida, e para mim é um imenso prazer poder estar aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus, trazer ensinamentos para contribuir com a sua caminhada, a sua jornada cristã, com tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então eu vou tentar falar da forma mais clara possível para você anotar, para você acompanhar. Tudo que você tiver de pergunta, anotem as suas perguntas, vai ser um prazer depois responder cada uma delas. E a minha oração é que Deus possa revelar a verdade absoluta, que Deus possa se revelar e que nós possamos ter um encontro com Cristo, através da palavra revelada, através de tudo aquilo que nós vamos aprender, desenvolver, discutir e conversar nessa matéria. Mais uma vez, para você que está anotando o título da matéria, você está se preparando, Teologia Sistemática. Nós vamos falar sobre vários assuntos, nós vamos abordar vários aspectos da Palavra de Deus, nós vamos cobrir muito conteúdo aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para mim. Eu quero começar essa matéria falando de algumas definições teológicas. Um subtítulo para você, definições teológicas. Eu vou passar para você alguns termos que você precisa estar familiarizado, você precisa ter compreensão. Então vai anotando, eu vou repetir, pode ficar tranquilo, alguns deles talvez sejam uns termos diferentes. Eu vou repetir para você anotar a definição, se familiarizar com os termos que nós vamos estar usando de maneira repetida ao decorrer dessa matéria. Primeira coisa nessa introdução, nas definições teológicas, eu quero falar com você sobre prolegômenos. Prolegômenos, que é literalmente do grego prolegomena, que significa pró, que significa antes, e lego, que significa falar. Então, prolegômenos significa introdução à teologia, aquilo que vem antes, aquilo que antecede. Então, toda vez que nós usarmos esse termo, você já sabe que nós estamos falando da introdução, estamos falando do início. Eles tratam dos pressupostos necessários para estudar a teologia sistemática. Então, dentro dessa introdução, nós vamos estudar todos os pressupostos da caminhada, do entendimento cristão, de tudo aquilo que vai contribuir de maneira conjunta para você entender o plano eterno de Deus. Teologia, no literal, vem da palavra theos, que significa Deus, e logos, que é razão e discurso. Então, teologia é um discurso racional ao respeito de Deus. Qual é a definição no original de teologia? Um discurso racional a respeito de Deus. Obviamente que é a nossa fé em Deus, é a nossa fé em Cristo, mas nós vamos aqui trazer vários aspectos da história, aspectos culturais, aspectos arqueológicos, aspectos que vão nos dar fatos, informações para nós conseguirmos desenvolver uma narrativa racional ao respeito de Deus. Então vai ser maravilhoso, porque você vai conseguir confirmar com fatos, acontecimentos, história, e enxergar de uma maneira externa, de longe, todo o plano de Deus para dar ainda mais base para a sua fé, mais consistência para aquilo que você acredita e, mais importante, mais argumentos para você defender a sua fé. A teologia evangélica é definida como um discurso a respeito de Deus que enfatiza a existência de certas crenças essenciais, na maioria das quais você já está familiar, que inclui, mas elas não estão limitadas à infalibilidade e inerrância da Bíblia somente, a triunidade de Deus, o nascimento virginal de Cristo, a divindade de Cristo, a total suficiência do sacrifício expiatório de Cristo pelos pecados, a ressurreição física e miraculosa de Cristo, a necessidade da salvação somente pela fé, somente através da graça de Deus, baseada somente na obra de Cristo. O retorno corporal físico de Cristo a este mundo, a felicidade eterna e consciente dos salvos e o castigo eterno e consciente daqueles que não estão salvos. Então, isso é uma abordagem geral dos assuntos da teologia evangélica que nós vamos estudar de maneira sistemática. A teologia é dividida em várias categorias. Primeiro,
anota quem tá anotando, teologia bíblica é dividida em 3 categorias. Primeiro, teologia bíblica, que é o estudo da base bíblica da teologia. Primeiro, teologia bíblica. Segundo, a teologia é dividida em teologia histórica, que é o debate teológico dos grandes expoentes da igreja cristã. Primeiro, teologia bíblica. Segundo, teologia histórica. E terceiro, teologia sistemática, que é a tentativa de construir um corpo consistente e compreensivo a partir do conjunto completo de revelação de Deus, seja ela revelação especial, a própria Bíblia, ou geral, a natural, que nós vamos estudar um pouco mais tarde. E agora, apologética, para você definir também nas suas anotações, do grego apologia, que significa defesa. E sinceramente, meus queridos, isso é algo que você precisa desenvolver cada vez mais. Cada matéria que você tiver aqui neste curso, cada informação que você receber, você precisa anotar, você precisa absorver, você precisa consumir todas as informações que você está recebendo aqui e transformá-las em argumentos. Nós estamos vivendo debaixo de um tempo cultural onde a nossa fé está sendo atacada de todos os lados. Hoje nas escolas eles tentam retirar a existência de Deus. Hoje nas universidades eles não querem mais falar sobre Deus. Nós vemos que cada vez mais o inimigo tem tentado tirar da nossa rotina e implantar uma agenda que vai contra os princípios divinos do Senhor. E nós precisamos estar cada vez mais fortes nos nossos argumentos para defender a nossa fé. Você não precisa defender Deus. Ele sabe se defender sozinho, mas você precisa saber defender a sua fé. A apologética se trata da proteção da teologia cristã contra os ataques externos. A polêmica atua na defesa do cristianismo ortodoxo contra ameaças doutrinárias, tal como uma heresia ou um ensino absurdo. Ou seja, hoje em dia nós temos que defender a nossa fé não somente daqueles que estão fora, daqueles que estão distantes, daqueles que não entendem a nossa fé, mas também precisamos defender a nossa fé de pessoas que estão dentro, falsos profetas, falsos professores, pessoas que estão ensinando heresias, pessoas que estão ensinando coisas, assuntos que Deus não ensina, coisas que Deus não fala. Nós precisamos ter a capacidade de defender a nossa fé, argumentar o porquê você acredita no que você acredita. Testemunhar com a sua vida da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. E a teologia sistemática, englobando tudo isso, vai te dar argumentos, vai te dar ferramentas para você poder explicar assuntos básicos, como, por exemplo, o porquê que é necessário renascer em Cristo. Por que é importante compreender que Jesus nasceu de uma virgem? Por que nós temos que compreender a suficiência do sacrifício de Jesus naquela cruz? Nós não podemos, nós não temos como nos dar o luxo mais de simplesmente responder a seguinte frase e só falar: eu acredito nisso porque essa é a minha fé. Glória a Deus, esse é um bom começo, mas depois disso você precisa explicar o porquê você acredita nisso. Quais os argumentos que você tem. A minha oração é que Deus nos equipe com informação, conteúdo, ferramentas, armas para nós destruirmos as mentiras do inferno que se levantam para atacar a nossa fé. Então, primeiro, teologia bíblica, segundo, teologia histórica, terceiro, teologia sistemática. Por fim, mencionamos sobre apologética. Próximo subtítulo, as divisões básicas da teologia sistemática. As divisões básicas da teologia sistemática. A teologia sistemática é geralmente dividida nas seguintes categorias. A primeira, a introdução, quem lembra do nome que eu passei para você, prolegômenos, a introdução. Então, a primeira parte de uma divisão básica da teologia sistemática, prolegômenos, a introdução. Segundo, bibliologia. Terceiro, teologia
própria. E isso vai ser referente ao estudo de Deus. Tudo que é tangente, referente ao próprio Deus, vai cair debaixo da categoria teologia própria. Quarto, antropologia. Nós vamos estudar sobre a criação de Deus, o ser humano. Vamos estudar sobre quem Ele nos criou para ser, a maneira que nós somos formados, a maneira que nós fomos criados. Quinto, amartiologia. Nós vamos falar sobre o pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, desde o começo da criação. Nós precisamos compreender a natureza do pecado, a consequência do pecado, o preço pago pelo pecado. Então, na categoria quinta, a martiologia, nós vamos estudar sobre o pecado. Sexta categoria, soteriologia, nós vamos estudar sobre a salvação, o projeto redentor de Cristo, a missão que nos redimiu, que nos salvou, que nos libertou, que tirou o peso de pecado sobre nós. Soteriologia. Sétima categoria, eclesiologia. Nós vamos estudar sobre a eclesia, nós vamos estudar sobre a igreja, a noiva de Cristo. Nós vamos estudar sobre a obra do Senhor neste lugar, que hoje é os pés de Deus, são as mãos de Deus, a igreja, o corpo de Cristo neste lugar, levando o evangelho, curando, restaurando, transformando, guiando, ensinando, equipando os santos, eclesiologia. E oitavo, escatologia. Nós vamos estudar sobre o final de todas as coisas, vamos estudar sobre o fim de todas as coisas. Divisões básicas, então, da teologia sistemática em ordem: prolegômenos, bibliologia, teologia própria, antropologia, amartiologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia. Muitos dias aí para você anotar, aprender, escrever e desenvolver tudo aquilo que Deus vai revelar para a gente. Além disso, nós temos, obviamente, o estudo do Espírito Santo. Se você notou, não foi mencionado em nenhuma dessas categorias, mas nós não temos como aprender a palavra, discutir a palavra, falar de nada, absolutamente nada, desde a criação até a volta de Cristo, sem nós aprendermos sobre o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo ela vai cair numa subdivisão quando nós estamos estudando da teologia própria. Então, quando nós falarmos de Deus, nós vamos falar da triunidade, nós vamos falar do Espírito Santo, que Cristo nos deixou para que nós pudéssemos fazer coisas ainda maiores, para que nós pudéssemos ser capacitados e ungidos por Ele para realizar a obra que Ele nos chamou para fazer. Jesus, Ele veio, mas quando Ele veio, Ele decidiu se limitar à condição humana. Então Jesus, Ele só podia estar em um lugar, Jesus, Ele estava limitado, literalmente, à condição humana. Isso fez parte do projeto que Ele tinha para nos salvar. E Ele falou, olha, eu preciso ir embora para que algo melhor venha. O que pode ser melhor do que Jesus nesse contexto de humanidade, de uma unção global, de uma unção para alcançar o mundo todo, salvar o mundo todo? Apenas o Espírito Santo. Quando Jesus falou para que algo melhor venha, não quer dizer que o Espírito Santo pode fazer mais do que ele, que o Espírito Santo tem mais poder do que ele, mas Jesus estava de maneira momentânea, limitado a um processo que ele estava vivendo dentro da humanidade. E o Espírito Santo, que estava ilimitado, viria. E hoje a gente não precisa ir até a Terra Santa para encontrar o Messias de maneira corpórea, mas nós temos o Espírito de Deus em nós. Então, em que sentido que o Espírito Santo seria melhor? No sentido óbvio de que ele está em todos os lugares, de que ele está sondando todos os pensamentos e que ele não está limitado a uma condição humana. Então a palavra diz que Jesus, ele ascendeu, ele voltou e hoje ele está assentado à destra do Pai. Mas o Espírito Santo está com a gente aqui. O Espírito Santo está habitando em nós. O Espírito Santo fez da sua vida morada dele. O teu corpo hoje é templo para o Espírito de Deus habitar. Então, obviamente,
Nós temos que estudar sobre o Espírito Santo, aprender sobre o Espírito Santo. Ele é o Espírito que te capacita, ele derrama dons, ele vai te usar, ele vai trazer à tua memória as palavras que você tem que falar. É ele que te instrui, é ele que te dá aquela paz quando você vai dar um passo. É ele que te deixa um pouco inquieto quando você tem que esperar ou dar um passo para trás. A pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós vamos estudar debaixo da categoria Teologia Própria, o estudo de Deus. Glória a Deus. É denominado também como pneumatologia, porque pneuma significa espírito e os discursos sobre Cristo são chamados cristologia. Então vamos falar teologia própria, vamos falar do próprio Deus. Dentro dessa categoria nós vamos falar sobre o Espírito Santo e também vamos falar sobre Cristo, focando, usando o termo cristologia. Tudo por causa de Cristo, tudo vem dele, tudo volta para ele. Cristo, a figura central. Nós vamos falar sobre a obra redentora, nós vamos falar da obra que ele realizou em nossas vidas, o que ele fez na cruz, o que simboliza o túmulo vazio, os milagres, a jornada dele, do nascimento de uma virgem a um túmulo vazio, a ascensão à destra do Pai, é tudo sobre Cristo. Os debates teológicos a respeito dos demônios são designados demonologia. Os específicos sobre Satanás recebem o nome de satanologia. E o estudo dos anjos são chamados de angelologia. Amém? Os pressupostos da teologia evangélica. Próximo subtítulo: os pressupostos da teologia evangélica. Os teólogos evangélicos, eles creem que a Bíblia corresponde a um comunicado infalível e absolutamente verdadeiro, feito em linguagem humana que se originou de um Deus infinito, pessoal e moralmente perfeito. Essa fé pressupõe que muitas coisas são verdades, a maioria delas é vista com muita alegria pela nossa cultura atual? Não, é vista com muita raiva, muita resistência pela nossa cultura atual. Então nós vamos estudar que aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, a palavra de Deus é a expressão da vontade do Pai. A palavra de Deus é a revelação máxima que nós temos aqui na Terra. Foi o que Ele nos deixou como parâmetro, com princípios, com a régua marcando aonde nós temos que estar, determinando os limites e as fronteiras da onde nós podemos ir e da onde nós não podemos passar, nos fazendo se submeter a um Deus. E quando você se submete, você tem que prestar conta. E quando você tem que prestar conta, está pressuposto que nada do que você está fazendo é seu, que você não tem autoridade sobre a sua própria vida. E é exatamente isso que a cultura atual não aceita. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas querem ser livres, independentes, onde cada um é dono do teu corpo, cada um é dono da tua escolha, cada um é dono da tua vontade. Você faz o que você quer, você realiza o que você tem desejo, você é o que você sente, você não tem que prestar conta a ninguém. E isso vai totalmente contra ao que Deus estabeleceu pra gente. Nós temos que nos submeter ao senhorio e à soberania do Senhor. O que isso significa? Você não tem mais que viver as suas vontades, você vive a vontade de Deus. Você não é o que você sente, você não realiza simplesmente o que você deseja. Não, você é o que Deus te chamou para ser, você é o que Deus te formou para ser, você vai viver o que Deus planejou para a sua vida, porque você está submetido a um ser mais elevado a você, que você tem a obrigação de prestar contas. Obviamente que esse é um discurso que a cultura moderna, atual, não vai aceitar. Obviamente que isso é uma mensagem que vai haver uma resistência. Porque quando você pensa em independência, desde o Jardim do Éden, essa tem sido a arma do inferno. O que nós vemos hoje de fazer o que quer, ser o que quer, realizar o que quer, a escolha é tua, não é nada novo. Desde o jardim, quando a serpente conversou com Adão, a pergunta, o questionamento, o incentivo foi esse: ser independente de Deus. Estar mais elevado a Deus. O que é estar mais elevado a Deus? Não ter ninguém
que você tem que prestar contas. Não tem ninguém que é superior a você. E quando você não tem ninguém superior a você, você não tem que dar explicação a ninguém. Não é para isso que Deus nos chamou. Por isso, o apóstolo disse que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida está firmada em Cristo. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não são mais os meus desejos, mas aquilo que Deus traçou para a minha vida, aquilo que Deus escolheu para mim e aquilo que Deus quer realizar na minha vida. Nós cremos que a palavra do Senhor é um comunicado infalível de um Deus que é moralmente correto e um Deus que é completamente justo, que determina aquilo que nós vamos fazer, realizar, o chamado, o projeto que Ele tem para a nossa vida. Nós temos um Deus a quem nós vamos prestar contas. Nós temos um Deus que nós vamos ter que mostrar para Ele o que nós fizemos com tudo aquilo que Ele nos entregou. Nós temos um Deus que nós vamos ter que apresentar para Ele tudo aquilo que nós realizamos pelo nome dEle, pela vontade dEle e dentro do projeto dEle. Nosso estudo cristão, ele pressupõe a existência de um Deus teísta, o pressuposto metafísico. Nós vamos ver um pouco mais tarde, que criou o mundo e que pode intervir miraculosamente nele, o pressuposto sobrenatural. Amém? Então nós temos o metafísico, nós temos a parte física tangível que Deus criou, que Deus chamou à existência. Nós cremos num Deus que pode interferir no natural que nós enxergamos. Esse é o pressuposto natural. Deus é o Deus que Ele pode fazer. Um dia o profeta orou e ele clamou a Deus. Ele precisava de um tempo a mais, porque o povo estava em batalha e ele precisava que o dia fosse mais longo. Ele orou. E a Bíblia diz que aquele dia, o dia se estendeu. Na cabeça do profeta, o céu parou. Nós sabemos que o Sol está parado e os planetas estão girando ao redor do Sol, então nós compreendemos que em algum exato momento a Terra parou. Deus, o Deus sobrenatural, interferiu no natural, na criação dele, para atender a oração de um justo. Nós cremos que o nosso Deus, ele pode em qualquer momento interferir no mundo natural que nós vivemos, no mundo natural que nós enxergamos. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus apático, não é um Deus distante e não é um Deus incapacitado de interferir naquilo que está ao nosso redor, naquilo que nós enxergamos. Nós cremos em um Deus que se revelou tanto na forma geral quanto na forma especial. Nós vamos falar da revelação de Deus, que está sujeita às leis da lógica, que é o pressuposto racional, e contendo afirmações com significado objetivo. Nós vamos falar de tudo aquilo que é objetivo, todo o pressuposto semântico da palavra do Senhor, que são objetivos verdadeiros que nós acreditamos da palavra de Deus. E exclusivamente, absolutamente verdade, nós acreditamos no pressuposto oposicional. Essas afirmações, por sua vez, podem apropriadamente ser compreendidas em linguagem análoga. Nós vamos aprender que Deus não tem nada, absolutamente nada, na palavra dele que é por acaso. Não tem nenhuma frase, não tem nenhuma palavra que simplesmente caiu ali de maneira aleatória. Cada detalhe na palavra de Deus comunica uma verdade e comunica uma intenção de um Criador elevado que sabe de tudo, absolutamente tudo, que colocou no papel, colocou a letra, nos escrevendo aquilo que nós precisaríamos compreender. E nenhuma vírgula na palavra de Deus está nela sem um sentido óbvio daquilo que Deus quer revelar para nós. Deus, ele é muito intencional em tudo o que ele faz. Não existe nada, absolutamente nada, que é uma coincidência, é um acaso, é simplesmente o produto do nada. Não, Deus, ele alinha todas as coisas, Deus, ele coordena todas as coisas, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua soberania,
exagerada e absoluta, de um Deus que está acima de completamente tudo. Ele alinha todas as coisas para comunicar o seu projeto, comunicar o seu coração, comunicar a sua essência e comunicar a sua visão. Nós temos o pressuposto linguístico, que é um pouco do que eu falei para vocês aqui agora, sendo que a sua verdade e sentido podem ser objetivamente compreendidos. O pressuposto hermenêutico que nós temos na palavra de Deus são os elementos relacionados aos eventos culturais, históricos, no pressuposto histórico. Nós vemos também que existe a revelação sistematizada por método teológico completo e compreensivo, o pressuposto metodológico. Então, Deus, e escute com carinho, é um Deus metódico, é um Deus que tem uma metodologia, é um Deus que ele encaixa todas as coisas e tem um método que ele agiu, tem um método que ele operou. E tem um motivo por trás de tudo isso que nós precisamos nos aprofundar e conhecer ainda melhor. Amém? Próximo subtítulo, a importância dos pressupostos. A importância dos pressupostos. Um pressuposto torna possível o que nele se baseia. Por exemplo, as condições para que dois seres humanos se comuniquem entre si, minimamente falando, inclui a existência de uma mente capaz de enviar uma mensagem, a existência de outra mente capaz de receber a mensagem e a existência de um meio comum de comunicação. Por exemplo, um idioma, palavras, a linguagem que nós usamos, que seja compartilhado pelos dois. Então, o pressuposto, ele torna possível tudo aquilo que nele mesmo é baseado. Vai fazer um pouco mais sentido daqui a pouco. Sem estes pressupostos necessários, a comunicação não pode ocorrer. Não tem como haver comunicação se eu estiver conversando com uma parede. Porque eu tenho uma mente capaz de enviar uma mensagem, mas a parede não tem uma mente capaz de receber a mensagem. Não tem como eu conversar, ter uma comunicação com um ser inanimado. Não existe a mínima possibilidade entre haver essa troca de conhecimento se não houver o pressuposto seguinte. Os dois têm a capacidade de trocar a mensagem, os dois têm a capacidade de emitir as palavras e os dois compartilham de um idioma compartilhado e compreensível por ambas as partes. Esse é o pressuposto, que para uma comunicação acontecer, você precisa de duas pessoas capazes de comunicar com mente e palavras. Os pressupostos da teologia faz possível a mesma coisa. Não é possível compreender de maneira completa sem os pressupostos da comunicação bíblica. De maneira similar, então, a ausência do pressuposto acima citado na comunicação entre duas pessoas é impossível a construção de uma teologia sistemática evangélica. Dentre eles, um dos mais importantes é o pressuposto metafísico, o teísmo, que nós vamos conversar um pouco aqui, será discutido em um pouco mais detalhes na nossa aula. Primeiro pressuposto que nós vamos conversar aqui hoje é o pressuposto metafísico. Coloque aí nas suas anotações, pressuposto metafísico. A natureza e a importância da metafísica. A existência de um Deus teísta é o alicerce da teologia cristã. Se o Deus do teísmo cristão tradicional não existe, a teologia evangélica logicamente vai desmoronar. Tentar construir uma teologia sistemática evangélica sem o fundamento no teísmo tradicional é o mesmo que querer levantar uma casa sem estrutura. Então, a base da nossa teologia é nós crermos numa tradição, crermos em um Deus teísta. O significado da metafísica. O teísmo é o pressuposto metafísico da teologia evangélica. Ele é fundamental para a compreensão de todo o restante do desenvolvimento do nosso pensamento como estrutura de quem acredita e carrega a nossa fé. Não faz sentido falar de Bíblia como palavra de Deus se esse Deus não existe. Semelhantemente, não faz sentido falar de Cristo como Filho de Deus sem que haja um Deus que possa ter gerado um Filho.
Da mesma forma, como vamos acreditar nos milagres, como vamos acreditar nos atos especiais de Deus, não são possíveis sem que exista um Deus capaz de realizar estes atos especiais. De fato, toda a teologia evangélica está baseada no alicerce metafísico chamado teísmo. Subtítulo dentro deste título, a definição, então, da metafísica. Metafísica, literal, meta, significa além de. Meta, além de. Física, coisas físicas. Então, metafísica é o estudo do ser ou da realidade. É o estudo do ser como um ente, no sentido de algo oposto ao estudo do ser físico, que seria no campo da física. Ou do ser como matemático, que seria no campo da matemática. O termo metafísica é normalmente, então, utilizado como uma forma intercambiável como ontologia. Onto, ser, logos, estudo, do. A teologia evangélica, então, ela implica o teísmo metafísico. A teologia evangélica implica uma compreensão específica da realidade, que existem muitas visões a respeito do mundo e apresentam incompatíveis com a reivindicação do pensamento evangélico. Por exemplo, o evangelicalismo crê que Deus existe além do mundo. Nós não cremos que Deus está preso neste mundo, nós cremos que Ele existe além do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus já existia. Antes que tudo viesse à existência, Ele já era Deus. O mundo, nesse caso, que eu estou falando é um universo criado pela palavra de Deus. O que Ele trouxe, este universo, à existência, é apenas uma parte do que Ele fez, mas que não limita quem Ele é. Ele também embarca na crença que este Deus é um ser eterno, infinito e absolutamente perfeito e pessoal. O nome dado a essa visão no que Deus criou e tudo que existe é teísmo. Deus, ele é um Deus absoluto, ele vive fora da linha do tempo e ele criou tudo quando não existia nada. Nós precisamos ter isso claro. Deus, ele não está limitado a presente, passado, futuro. Ele vive num lugar onde ele está fora da linha do tempo. Deus, ele está fora daquilo que está nos limitando. Deus, ele criou o tempo, mas ele vive fora do tempo. Quando ele disse: e haja luz, e houve o primeiro dia, e houve a primeira noite. Naquele momento, Deus estabeleceu noite, dia, Deus estabeleceu o tempo. O Deus que estabelece o tempo não pode estar preso ao tempo. Nesse exato momento, ele está em um lugar onde não existe presente, passado e futuro. Para nós, é quase inconcebível, é difícil, é complicado conseguir abraçar essa ideia, porque nós não conhecemos outra realidade que não esteja presa e limitada ao tempo. Mas o nosso Deus é um Deus absoluto, que está sobre tudo, que Ele está fora do universo, não está limitado a este universo. Ele escolhe criar o universo, Ele escolheu entrar no universo e através de Cristo Ele escolheu entrar na linha do tempo. O Deus ilimitado se limitou na linha do tempo para que nós, seres limitados, pudéssemos viver uma vida sem limites. Meu Deus, se fosse você, eu anotava isso. Ele, fora da linha do tempo, um Deus atemporal, ele saiu da eternidade e pisou na linha do tempo. Um Deus sem limites escolheu se tornar limitado para que pessoas limitadas pudessem viver sem limites. É isso que Deus tem para nós e nós precisamos compreender que essa realidade só pode vir de um Deus que vive fora, de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que sempre existiu e um Deus que vai sempre continuar existindo. Ele não tem começo e ele não tem fim, ele simplesmente é. Tudo isso se opõe ao ateísmo, que Deus não existe e que Deus não é absoluto, e ao panteísmo, que diz que Deus é tudo. Todas as outras cosmovisões, incluindo o panteísmo, o deísmo finito e o politeísmo, são incompatíveis com o teísmo. Se o teísmo é verdadeiro, todos os não teísmos são
falsos. Não tem como você acreditar no teísmo e também abraçar partes de outras vertentes que não corroboram, não concordam com o teísmo. Nós acreditamos que Deus é absoluto e é impossível você acreditar em um Deus absoluto e deixá-lo paralelo com outras vertentes que falam que talvez não seja tudo tão absoluto, Deus não é dessa maneira, ou existe mais que um, são vários, ou é quem você decide. Não, Deus é um só, Ele é absoluto, Ele criou todas as coisas, Ele é eterno, Ele faz tudo conforme o conselho da sua própria vontade, Ele é o Deus que nós cremos. Teísmo, um Deus pessoal e infinito que existe tanto dentro como além do universo. Teísmo, um Deus pessoal e infinito que existe tanto dentro como além do universo. O teísmo é uma cosmovisão que preconiza um universo que vai além das coisas que existem. Existe um Deus infinito e pessoal que vai além do universo, que é o seu Criador, o seu sustentador, e que pode agir dentro deste universo de maneira sobrenatural. Este Deus está tanto lá fora, fora deste universo, como aqui dentro, pois Ele é transcendente, Ele é o Deus que habita em todos os lugares e pode agir em todos os lugares. Essa visão representa a postura tradicional do judaísmo e do cristianismo, inclusive também do islamismo. Nós cremos que Deus, Ele é um Deus atemporal, é um Deus que está fora do universo, mas é um Deus que está dentro do universo. E quando Ele está dentro, Ele não está limitado às condições da sua criação, mas Ele pode interferir em tudo aquilo que Ele desejar, porque é a criação dele que Ele exerce domínio e soberania sobre. Nós vemos exemplos disso em vários milagres de Jesus. Um deles, por exemplo, quando Jesus está no barco e está uma tempestade terrível, os discípulos estão preocupadíssimos e Deus exerce autoridade sobre a criação. Deus acalma a tempestade, Deus acalma o mar. Os discípulos que estão em volta olham para ele e ficam admirados. Quem é este homem que até os mares e os ventos obedecem? Este é o seu Deus absoluto. É um Deus que criou o universo, mas é um Deus que consegue habitar dentro do universo, mover no universo, mas não está preso neste universo. Ele é um Deus que não está limitado, porque antes que houvesse universo, Ele já era. E Ele é o Deus que, quando Ele escolheu sair da eternidade e pisar na linha do tempo, Ele, através de milagres como esse, mostrou a sua soberania e a sua capacidade sobrenatural de interferir nas regras que Ele estabeleceu dentro do universo. Deus, Ele consegue estabelecer e mexer com as regras que Ele estabeleceu aqui de física, Ele consegue mexer em tudo que Ele estabeleceu como coisas naturais, Ele é o Deus que consegue dar ordem aos ventos, dar ordem ao mar, Ele é o Deus que consegue fazer sair água da rocha, Ele é o Deus que consegue fazer um mar se abrir sem que haja uma barreira física, Ele é um Deus que excede tudo aquilo que Ele colocou como regra neste lugar, e como Deus soberano, Deus sobrenatural, Ele consegue interferir em absolutamente tudo na sua criação. O ateísmo, por outro lado, vai falar que não existe Deus algum, nem dentro e nem fora do universo. Ao passo que o teísmo diz que um Deus pessoal e infinito existe tanto dentro como fora, o ateísmo diz que não existe nenhum Deus dentro e nenhum Deus fora. O teísmo é uma cosmovisão que revela este Deus que é transcendente, e o ateísmo advoga que somente um universo físico existe, que não existe nenhum Deus em parte alguma. O universo, ou cosmos, é tudo que existe e tudo que sempre existirá. Ele é autossustentado. Alguns dos nomes mais famosos do ateísmo são Karl Marx, que vocês já devem estar familiarizados, que declara isso, que tudo que você vê aqui, tudo que existe aqui, ele se autossustenta, ele vai sempre existir, ele vai sempre permanecer, ele vai sempre estar aqui. Que Deus não existe em nenhum lugar. Panteísmo, de uma outra maneira, diz que Deus é o próprio universo. Que Deus,
Ele é tudo que você está vendo. Para o panteísta não existe um criador além do universo. Antes, tanto o criador quanto a criação são duas maneiras diferentes de perceber a mesma realidade. Ou seja, você olha para a criação e ela é o próprio criador. Deus é o próprio universo, é o que o panteísmo acredita e declara. O universo é Deus. Existe, em última análise, somente uma realidade. O panteísmo é representado por certas formas de hinduísmo, é representado de certas formas pelo budismo, pela ciência cristã e pela maioria das religiões derivadas da nova era, aonde adoram a criação, aonde Deus é a própria criação. Antes de descrever outras cosmovisões, será útil você contrastar essas três acima mencionadas. Quais foram as três que nós mencionamos aqui? O teísmo, o ateísmo e o panteísmo. Para você poder confirmar e compreender que o panteísmo afirma que Deus é tudo, o ateísmo alega que Deus não existe e o teísmo declara que Deus criou tudo. No panteísmo, tudo é mente. De acordo com o ateísmo, tudo é matéria. Só o teísmo afirma que tanto a mente quanto a matéria existem. Vou repetir para vocês, é importante vocês anotarem isso. No panteísmo, tudo é a mente. De acordo com o ateísmo, tudo é matéria. Só o teísmo afirma que tanto a mente quanto a matéria existem. Na verdade, quando o ateu acredita que a matéria produziu a mente, o teísta acredita que a mente Deus produziu a matéria. Nós acreditamos que Deus criou tudo, absolutamente tudo. O deísmo declara que Deus está além do universo, mas Deus não está dentro dele. O deísmo declara que Deus está além do universo, mas não está dentro dele. O deísmo é semelhante ao teísmo, excluindo-se os milagres. Ele afirma que Deus ele é transcendente e acima do universo, mas não imanente neste mundo, seguramente não de maneira sobrenatural. Semelhantemente, o ateísmo e o deísmo sustentam uma visão naturalista a respeito do funcionamento deste mundo, mas de forma que o teísmo crê que o mundo teve sua origem em um Criador. Em suma, Deus criou o mundo, mas ele não mais envolve com o mundo criado. Isso é o que o deísmo acredita. O Criador deu cordas na criação, como se faz com um relógio, e desde então o mundo segue o seu curso de maneira independente. Em oposição ao panteísmo, que nega a transcendência de Deus em favor da sua imanência, o deísmo nega a imanência de Deus em favor de sua transcendência. O deísmo é representado por pensadores como Voltaire, como Thomas Jefferson, que acreditam que Deus criou tudo, mas aí ele abriu mão, deixou tudo sozinho e agora é tudo autossustentável. Deísmo finito. Um Deus finito existe tanto além quanto dentro dos limites do universo. Lembra que eu falei para vocês que o teísmo acredita que Deus ele consegue interferir em todas as regras que ele criou, tudo que ele estabeleceu, tudo que ele colocou no universo e na terra. O deísmo finito acredita que Deus ele vive além do universo e que ele pode interferir no universo dentro das regras e dos limites que o universo coloca. O deísmo finito é semelhante ao teísmo, então, salvo o fato dele sustentar que Deus, que transcende o universo, está ativo nele, mas não é um ser infinito, mas limitado à sua natureza e poder. Como deísta, o deísta finito geralmente concorda que o universo foi criado, mas nega qualquer intervenção milagrosa no seu âmbito. Um argumento comumente levantado a favor da limitação do poder de Deus é a aparente capacidade de Deus impedir o mal. Eles acreditam que Deus ele criou o mundo e deixou o mundo atuar da maneira que quisesse seguir o seu curso e que ele não consegue interferir porque ele está limitado com o seu poder. Então ele consegue estar aqui dentro, mas sem interferir de maneira milagrosa. E um dos argumentos então que eles usam para falar que Deus não pode interferir é o fato de Deus estar presente, mas não impedir o mal. Nós vamos estudar mais tarde o que é isso, o que acontece, como que pode
um Deus bom e um Deus perfeito permitir que coisas ruins aconteçam? Se ele pode interferir, por que ele então assim não o faz? O politeísmo acredita que existem muitos deuses além do mundo, como também dentro dele. O politeísmo é uma crença que declara a existência de muitos deuses finitos. O politeísta nega qualquer Deus infinito que transcenda este mundo, de forma como sustenta o teísmo. Então, basicamente, politeísmo fala que existem muitos deuses, mas todos eles são limitados. Nenhum deles é absoluto, nenhum deles é soberano, nenhum deles é infinito. Eles não podem atuar de maneira livre, de acordo com a sua própria vontade aqui na Terra. Existem vários, mas todos são limitados. É o que o politeísmo acredita. Também em contraste com o deísmo finito, o politeísta acredita em uma pluralidade de deuses finitos e tornando isso normal. Nós vemos religiões onde existem vários deuses e nenhum deles pode atuar de maneira absoluta na vida de ninguém e na Terra. Esses são alguns dos aspectos dessas divisões que nós precisamos compreender para estabelecer essa introdução da teologia sistemática, para você compreender as diferentes visões, para você compreender aonde você tem que defender e já conseguir antecipar quais serão os questionamentos que vão ser levantados contra a sua fé. Espero que você esteja anotando, recebendo e assimilando tudo que Deus está revelando através da palavra dele, através da verdade absoluta, porque nós cremos num Deus atemporal, num Deus que está fora da linha do tempo, num Deus que criou todas as coisas, num Deus que está fora e dentro do universo, num Deus que pode interferir em absolutamente tudo quando ele assim desejar. Um Deus que nos redimiu, nos perdoou, que o seu sacrifício é suficiente e nele nós encontramos salvação. Deus abençoe e até a próxima aula.